Nas sombras do tempo, antes que muitas palavras sagradas fossem escritas, um homem caminhou com o divino e testemunhou os segredos do porvir. Enoque, o sétimo desde Adão, recebeu visões que ecoariam através das eras. Um conhecimento perdido para muitos, mas preservado em sussurros ancestrais. E se eu te dissesse que ele previu não apenas um grande dilúvio que purificaria a terra, mas também toda a saga da humanidade, desde a inocência do Éden até o estrondoso juízo final, tudo velado em uma espantosa alegoria de animais? Prepare-se, pois estamos prestes a adentrar o livro dos sonhos de Enoque, um apocalipse de feras e homens, onde o destino do mundo foi revelado. Enoque, um nome que ressoa com mistério e uma proximidade singular com o Criador. Dizem as Escrituras que ele andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Mas antes de sua ascensão, Enoque foi um vidente, um receptor de revelações celestiais, e entre elas, o Livro dos Sonhos, que compreende os capítulos 83 a 90 de seu testamento profético. Aqui encontramos não apenas profecias, mas um espelho sombrio da alma humana e do plano divino. A primeira visão é um tremor na alma, um prenúncio do cataclismo. Enoque vê a terra em agonia, os céus desabando, uma inundação avassaladora varrendo a iniquidade dos homens. Ele clama em desespero, ao ver a destruição iminente, uma purificação pela água que afogaria um mundo corrompido. Esta não é apenas a história de um dilúvio passado. É um lembrete eterno da justiça divina e das consequências da rebelião. A terra, outrora um paraíso, inclina-se sob o peso do pecado. E apenas um remanescente justo, simbolizado por Noé e sua arca, seria salvo das águas turbulentas. A visão de Enoque é um grito de alerta, uma premonição da ira e da misericórdia entrelaçadas. Mas é a segunda visão, a mais extensa e intrincada, que nos arrasta para o coração da profecia enoquiana, o apocalipse dos animais, uma tapeçaria épica da história do mundo, tecida com símbolos zoomórficos, onde cada criatura representa uma nação, um líder, uma era. A narrativa se inicia na aurora da criação. Um touro branco surge, Adão, e dele uma novilha, Eva. Seus descendentes se multiplicam, ovelhas representando o povo escolhido, Israel. Contemplamos a queda, a corrupção, a violência que mancha a terra. As ovelhas são perseguidas, dispersas, afligidas por bestas selvagens, cães, lobos, javalis, leões e tigres, que simbolizam os impérios opressores: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia. Enoque descreve com detalhes pungentes o sofrimento dessas ovelhas. Ele vê os carneiros, seus líderes, alguns guiando com sabedoria, outros falhando em proteger o rebanho. A construção do tabernáculo e do templo de Salomão é retratada como a edificação de uma torre alta e imponente para as ovelhas, um lugar de refúgio e comunhão com o pastor. Mas a cegueira e a desobediência se instalam. Os olhos das ovelhas são vendados, seus corações se desviam, e o pastor, em sua tristeza, permite que sejam dispersas e devoradas. A alegoria se adensa. Corvos e aves de rapina surgem, bicando os olhos das ovelhas, simbolizando a perda da visão espiritual e a corrupção interna. Pequenos cordeiros nascem, mas são pisoteados. A desolação parece reinar. Contudo, em meio à escuridão, uma esperança é acesa. O pastor intervém. Ele observa atentamente, registrando cada ovelha destruída, cada ato de crueldade infligido pelas bestas. Eis que surge um momento crucial: o nascimento de cordeiros com chifres, e entre eles, um grande carneiro com um chifre singular e proeminente. Este é o Messias, o ungido, que vem para lutar contra as bestas e aves de rapina. Uma batalha cósmica se desenrola. As bestas selvagens e as aves de rapina são julgadas e lançadas em um abismo de fogo, uma representação do juízo final sobre as nações e os poderes malignos que atormentaram a humanidade. E então, a visão se transforma. Uma nova casa,
maior e mais alta que a primeira, é construída. Todas as ovelhas brancas que restaram, com lã pura, são reunidas. Os que estavam perdidos, dispersos, cegos, são restaurados. Todas as bestas do campo e aves do céu se prostram diante dessas ovelhas, honrando-as. Uma nova era de paz e justiça se inicia, sob a égide do grande carneiro. A transformação é completa. De um rebanho sofrido a uma comunidade glorificada, vivendo em harmonia e retidão. O apocalipse dos animais, portanto, não é apenas uma crônica cifrada do passado. É uma teologia da história, uma afirmação da soberania divina sobre os reinos dos homens e dos anjos caídos. Revela um Deus que, embora permita o sofrimento e o caos por um tempo, jamais abandona seu plano redentor. Cada império que se ergue, cada perseguição, cada ato de rebelião, está sob o olhar atento do Juiz Supremo. As palavras de Enoque, escritas milênios atrás, nos confrontam hoje. Elas nos impelem a olhar para além das aparências, a discernir as forças espirituais que moldam nosso mundo. A história, segundo Enoque, não é um ciclo aleatório de eventos, mas uma narrativa com propósito, marchando inexoravelmente em direção a um clímax divino. A justiça pode tardar, mas não falhará. A escuridão pode se aprofundar, mas a luz prevalecerá. Reflita sobre estas visões ancestrais. O que elas nos dizem sobre nosso tempo, sobre nosso próprio papel na grande tapeçaria da existência? Somos meros espectadores ou participantes conscientes no drama que se desenrola? As profecias de Enoque são um chamado ao despertar, à vigilância, à fidelidade em meio a um mundo simbolizado por feras em conflito. Se estas antigas palavras ecoam em sua alma, se a profundidade destas revelações desperta em você uma sede por mais entendimento, então a jornada apenas começou. Busque a sabedoria que transcende o tempo. Mergulhe nos mistérios que foram velados e agora são trazidos à luz. Inscreva-se neste canal para continuar desvendando os segredos das Escrituras e das profecias antigas. Compartilhe esta mensagem, para que mais olhos se abram e mais corações compreendam o legado de Enoque. Que a sabedoria ancestral ilumine o seu caminho.